Fala galera, beleza? Luiz Guilherme aqui, hein? Tudo tranquilo? Tudo certo com vocês? Fiquei um bom tempo sem aparecer aqui no canal, mas agora sobrou um certo espaço para eu poder falar sobre uma coisa que eu gosto muito também. Na verdade, eu quero falar um pouquinho sobre uma série da Netflix e que ela é baseada em um dos meus mangás favoritos. Se trata da série One Piece. Desde que saiu a notícia que a Netflix ia transformar aquele desenho em uma série, pensei na ideia de One Piece ser adaptado, dessa história tão mágica e tão fantástica, ser adaptado para uma série com pessoas, com atores fazendo. Confesso que é uma ideia que não me atraiu no começo, né? E eu fiquei um pouquinho com o pé atrás. E eu acho que muitos fãs, eu vou dizer, talvez até a grande maioria, ficou com esse pé atrás. Para você que é um pouco leigo dentro desse universo que eu tô falando, One Piece ele tá no ar desde 1999 e ele ainda tá muito longe de acabar, então tem muita história para ser adaptada ainda. Esse desenho atualmente conta com 1074 episódios e 1091 capítulos publicados. É coisa pra cacete. Para explicar melhor, desenho japonês é na verdade como o pessoal mais leigo dentro do assunto, que não tá tão familiarizado com o universo japonês, chama os famosos animes. O mangá é como se fosse um gibi para nós aqui do mundo ocidental, ou seja, uma história em quadrinhos. Quem escreve um mangá é chamado de mangaka, e o mangaka autor do One Piece se chama Eiichiro Oda. Eles são tão famosos lá no Japão que muitos deles não têm nem seus rostos revelados, né? Devido a tanto assédio que existe por parte dos fãs. Então eles são verdadeiras celebridades lá, né, no mundo japonês. Acho que para ficar um pouquinho fácil para a gente traçar um paralelo, a gente pode pensar que os mangakas estão para o Japão como, sei lá, os jogadores de futebol estão aqui para o Brasil, porque eles realmente são muito famosos lá, né? Um assédio, uma exposição, uma fama muito grande. Chame como você quiser, chame de anime, de desenho japonês, de mangá, de gibi, de história em quadrinhos. O fato é que One Piece é muito relevante, é muito grande, e a partir da série da Netflix está tentando furar a bolha só das pessoas que gostam de anime. É por isso que essa série chegou, né? Essa série live action, né? E um dos fatos que muito provavelmente você não saiba, né, que exemplifica o tamanho de One Piece, é que a obra One Piece, em todos os seus volumes, é um fenômeno de venda, né? É a série literária mais vendida de todos os tempos, ultrapassando mais de 500 milhões de cópias vendidas. Você pode pesquisar onde você quiser e até posso deixar links na descrição que comprovam isso, né? Claro, a gente não está falando aqui de obra literária, né? No caso, com um livro propriamente dito, né? Senão a gente poderia puxar a Bíblia, poderia puxar, sei lá, Don Quixote, O Pequeno Príncipe. Só estou trazendo um pouco desses dados aqui, só para a gente ter um tamanho da noção do que é esse mundo, né, de One Piece, o que é esse fenômeno aí, que para minha felicidade está furando um pouco a bolha graças à série da Netflix e provavelmente vai chegar aí um patamar mundial. Mas mesmo que você que não saiba o que é One Piece, muito provavelmente você já deve ter visto pelo menos uma imagem de um rapaz muito simpático que carrega consigo um chapéu de palha e que tem um poder muito estranho de se esticar. E como eu disse no começo, quando saiu a notícia, né, dessa possível adaptação do anime, do mangá de One Piece em formato de série live action, esse fato deixou quase todos os fãs muito apreensivos. E por que a maioria desses fãs estavam receosos, né, estavam com medo, de certa forma, dessa ideia, né, de transformar essa obra tão querida pra gente em uma série? Isso se deu principalmente pelo histórico dessas adaptações que geralmente foram feitas em formatos de filme, né? Embora isso venha mudando conforme os anos e existe sim exceções, eu acho que elas talvez não conseguiram passar a essência da obra original ou quiseram inventar moda, né? Realizando grandes alterações no enredo, mudando muitos pontos importantes com relação à história original. Sem contar nos efeitos especiais, né? Que justamente para a adaptação dessas séries, né, de desenhos de poder, envolve muita magia, muita transformação, muita maluquice, que fica difícil trazer isso para a realidade, né? A gente pode até citar alguns exemplos de adaptações que foram muito ruins, né, e frustraram os fãs. Attack on Titan, Fullmetal Alchemist, Cavaleiros do Zodíaco, Death Note, são exemplos de mangás e animes muito bem sucedidos e aclamados, bem recebidos pela crítica, que tiveram adaptações
em formato de filme muito ruins, né? A minha geração, por exemplo, eu acho que ela tá muito marcada e traumatizada, na verdade, muito em conta de um caso muito específico que eu acho que muitos podem lembrar, que é a adaptação do famoso e mundial Dragon Ball, né? Quem não conhece a história do Goku? Cara, eu lembro até hoje dos meus 10, 11 anos ali de ir naquela expectativa pro cinema para assistir esse filme e sair de lá muito frustrado. Os caras mudaram todo mundo, a gente queria ver Kuririn, a gente queria ver um monte de personagem, fosse fiel à história e nada disso aconteceu, foi uma experiência horrível. Eu não vou ser injusto aqui também, né? Tem muito live action que é bom, né? Que é uma adaptação boa. Por exemplo, Samurai X, que é aquele desenho do cara da espada e tal, que tem um X na bochecha. Tem uma adaptação de live action que é muito boa. Ela resultou em 5 filmes. Pô, se fazer 5 filmes quer dizer que teve um relativo sucesso. Então não são todos os animes que foram adaptados de forma ruim. Mesmo diante desse histórico, né, de constante fracasso, né, com relação a essas adaptações, eu, particularmente falando, me mantive muito esperançoso. Eu, como fã assíduo que acompanha aí desde 2016, mais ou menos, acompanhei todo esse processo de lançamento da série. E eu posso dizer que a produção começou acertando de uma forma magistral, principalmente na escolha dos atores. Eles foram escolhidos de forma global. E por que eu estou dizendo isso global? Eiichiro Oda, que é o autor do One Piece, ele já disse em várias oportunidades que, apesar dele ser japonês, ele pensou em nacionalidades distintas para o processo de criação dos personagens principais da sua obra, dos integrantes do bando do Chapéu de Palha. Como assim, né? Ficou um pouco confuso isso? Eu vou explicar. No SBS número 56, SBS basicamente é um momento de troca entre o autor da obra One Piece, o Oda, com os fãs. Em cada volume desse daqui tem uma seção que os fãs mandam perguntas pro autor. Em uma dessas sessões, um fã perguntou quais seriam as nacionalidades de cada tripulante do Oda, o autor, de uma forma muito querida, como ele sempre é, muito atencioso com os fãs. Ele respondeu, isso já tem muitos anos já, que o Luffy é o personagem principal, seria brasileiro, o Zoro seria japonês, que a Nami seria sueca, que o Sanji seria francês e que o Sop seria sul-africano. É muito louco você pensar isso, né? Pensar que o Oda criou a sua obra também para se tornar global. Ou pelo menos, se ele não criou ela assim, se ela não nasceu assim, ela foi se transformando durante os anos. Outro ponto que me manteve bastante aceso e bastante na expectativa dessa adaptação foi a minha experiência, né? E a minha memória com relação a uma outra série que também fez uma adaptação, só que de um jogo, né? A série The Last of Us também saiu nesse ano e foi amplamente elogiada, tanto pela crítica, tanto quanto pelos fãs que já jogavam os jogos ou quanto os fãs que nunca jogaram. Então eu pensava, pô, se os caras conseguiram adaptar The Last of Us, que é um jogo sobre zumbis, Game of Thrones, House of Dragon, com seus dragões enormes, se conseguem adaptar Harry Potter com aquelas criaturas muito loucas, eles também podem conseguir adaptar One Piece. Era basicamente o que eu pensava e o que me mantinha também nessa expectativa. Só que também, o que tornava tudo ainda mais receoso era o fato do universo de One Piece ser mágico, lúdico e muito, mas muito caricato. É um mundo muito fantástico. E eu pensava, como transformar esse mundo tão fantástico que beira o absurdo e uma produção minimamente aceitável? E não é que a produção da Netflix acertou em cheio nisso. Até agora eu não encontrei um fã que não tenha pelo menos simpatizado com essa produção. A maioria das pessoas que eu conversei que são fãs e acompanham gostaram muito da série. É uma série que você pode mergulhar nela sem medo, sem saber nada, que você vai sim se surpreender e vai curtir. No começo da série, né, você mergulhando ali no primeiro episódio pode causar até um certo estranhamento com a estética daquele mundo, né? Principalmente diante dos poderes do personagem principal ou de alguns outros eventos que acontecem. Mas quando você aceita e pensa, tá bom, esse universo não tem absolutamente nada a ver, eu tenho que me desprender de tudo que eu entendo e concebo como real e me jogar nessa aventura. Quando você faz isso e se joga nesse mundo, né, você mergulha de vez, eu te garanto que você vai sair satisfeito. One Piece Live Action é uma série do bem. Ela tem os seus pontos de atrito, é claro, tem as suas imperfeições, tem seus momentos também de sangue, de morte, o que traz, na minha visão, uma necessária sensação de perigo para o telespectador, coisa que não acontece no mangá nem no anime. Então eu acho que isso é um ponto muito positivo para a série. Mas para mim, o ponto principal da série, o ponto que ela mais acerta, é ela conseguir passar a vibe de uma fábula, a sensação de um conto de fadas. Essa é uma história que ela flerta com esse gênero da epopeia, com esse gênero épico, né? Novamente, com o lúdico. Ela dialoga com aquelas histórias
de grandes piratas aventureiros, de reis, de princesas, daquelas aventuras medievais e marítimas, de contos extraordinários que fazem a nossa imaginação ir para além do infinito. Aquelas histórias que tanto crianças quanto adultos podem e vão se divertir. Eles conseguiram, através de vários fatores que incluem desde a caracterização fiel dos personagens até uma trilha sonora muito, mas muito empolgante, que te empurra junto para aquela aventura, que faz você captar bem a essência da obra, que é a pura e simples aventura. Essa é a essência da obra de One Piece, a aventura de desejar ser livre e poder fazer o que você bem quiser. A aventura de um grupo de amigos que se une e compartilha de alguns problemas e parte em busca de seus sonhos particulares. Ali naquele contexto, a gente poderia pensar que aquela época corresponde à época das grandes navegações se fosse comparada com o nosso mundo. Mas um conselho aqui de um fã de longa data: se você for assistir essa série, se desprenda de traçar paralelos entre o nosso mundo real e o mundo de One Piece. É melhor aceitar que vários momentos esse universo não vai fazer sentido. E azar que ele não faz sentido. Por sinal, eu acho também que esse é um dos outros pontos que a série acerta demais. Ela abraçou o não fazer sentido. Ela abraçou a bizarrice desse mundo e se jogou por completo nisso. Ela não teve medo, ela não teve pudor. Ela abraçou o ridículo e fez dele o seu ingrediente principal. E isso eu achei simplesmente fantástico. Os personagens de One Piece, eles não seguem a morfologia certa dos seres humanos. Eles são bizarros. Uns são enormes, medem mais de 4 metros de altura. Outros são mistura de seres humanos com peixes. Existem gigantes, existem criaturas marinhas ferozes que devoram tudo que encontram no caminho. Existem animais falantes. Existem caracóis que funcionam como meio de comunicação nesse mundo. Existe um governo mundial que controla basicamente toda a população através de uma instituição muito corrupta chamada Marinha. Em meio a tudo isso, existem os piratas, que são em sua maioria indivíduos que não seguem a ordem autoritária implementada à força por esse governo mundial. Durante o seu discurso final, naqueles últimos segundos da sua vida, durante a execução que foi noticiada para o mundo inteiro, Gold Roger, o rei dos piratas, disse que One Piece era real e que ele estava localizado nos confins do mundo e que quem conseguisse encontrá-lo seria então o novo rei dos piratas. Esse discurso inflamou a todo mundo, principalmente aqueles que buscavam a liberdade, que buscavam dinheiro, que buscavam fama ou poder. Isso causou uma série de problemas para o governo mundial, que sempre desejou manter o controle restrito e rígido de toda a população do mundo. 22 anos depois da execução do rei dos piratas, e em meio a tudo isso, continuaram a surgir cada vez mais aqueles que não ligam para a riqueza ou para poder, mas aqueles que buscam somente se aventurar pelos mares em busca da famosa liberdade clamada pelo lendário rei dos piratas. Existem aqueles que buscam o famoso tesouro deixado pelo rei, o chamado One Piece. Existe um jovem chamado Monkey D. Luffy que sai da sua vila natal sem saber absolutamente nada sobre o mundo ou sobre o lado obscuro da pirataria e da marinha. A jornada do Luffy, ela é extraordinária. Nesse vídeo eu te convido a se emocionar também com ela. Se você não gosta de ler histórias em quadrinhos, assista um anime. Se você não gosta de assistir o anime por ser considerado desenho, por ser coisa de criança ou por qualquer outro motivo, assista a série live action. Eu tenho certeza que o carisma, a força e a essência pura do Luffy vai te surpreender. Dê uma chance para essa história apaixonante que move multidões pelo mundo inteiro, que tem um universo riquíssimo e gigantesco, com uma infinidade de ilhas, cidades, arquipélagos, mares, países, tesouros e muita aventura. Dê uma chance para os Chapéus de Palha, dê uma chance para o futuro rei dos piratas. Então é isso, galera. Valeu mais uma vez para você que ficou até o final do vídeo e dispôs de um pouquinho de energia, né, e tempo para me ouvir falar sobre algo que eu sou realmente muito apaixonado, né, que é esse mundo de animes e de mangás. E principalmente One Piece, que é uma obra que eu até, inclusive, tenho até tatuado aqui, isso muito antes, né, da produção da Netflix. Então eu agradeço de coração você que assistiu até o final aí. Escreve aí alguma coisa se você realmente assistiu a série, ou se você não assistiu, o que você mais gostou, o que você não curtiu. Deixa o like se você curtiu, deixa o like se você é meu amigo e quer me apoiar de alguma forma. E é isso, abraço e até a próxima.